A última conversa aqui do canal foi com o Bruno Soares. Nos 2 últimos domingos, a gente postou a parte 1 e parte 2 dessa conversa que aconteceu lá atrás durante o Rio Open. E agora aqui a gente vai colocar alguns trechos, alguns pedaços, algumas partes da nossa conversa de todos os assuntos, onde ele conta desde o início da vida dele no tênis, lá atrás no Iraque, passando por vários momentos do juvenil, depois a lesão, a decisão de começar a jogar duplas e no final uma história bem interessante sobre comida japonesa que aconteceu com a gente quando ele ainda era bem juvenil. Aquela história maluca que muita gente escutou. Na época eu morava no Iraque, década de 80. Meu pai, na verdade, engenheiro civil na época, foi trabalhar lá, trabalhava numa multinacional de Belo Horizonte e começaram uma obra. Eu fui com 2 meses, fui em 1982, no ano que eu nasci. Aos 5 anos de idade, a gente morava no acampamento, meus pais começaram a jogar um pouquinho. Breve período da vida deles que eles jogaram tênis. Essa é a parte mais legal, que eu vejo quase como que um processo de formação acadêmica mesmo, onde cada série, cada momento ali, você tem a pessoa correta para estar com você, né? Não necessariamente um grande treinador, né, de um jogador profissional vai ser um grande formador. Provavelmente não vai. E acho que ele com 16, 17 anos o sonho começa a moldar e já entender que de repente é uma coisa possível. Eu tive um grande dilema entre ir para o tênis universitário ou ir para o profissional direto. Isso aí foi um bom tempo para decidir. Eu acho que provavelmente no tênis, na minha carreira, acho que a única decisão que eu me arrependo é essa. Eu tinha conseguido chegar relativamente rápido nos challenges e fiquei pedalando esse tempo. Veio a lesão. Quando eu tive a lesão e eu fui avaliar, conversando com a turma, era uma coisa de 4, 5 meses. Eu falei, ok, tratando. Todo mundo sabe que essa lesão virou 2 anos. Depois de 6 meses, quando a coisa ficou muito incerta, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu sou tenista, mas não sou tenista, porque eu não construí nada, não tenho nenhum dinheiro no bolso, não consegui juntar nada, só gastei. Eu vou focar na dupla. Vou fazer isso que os meninos estão fazendo, vou focar na dupla. Eu ainda tenho ranking, vou jogar simples quando dá, mas eu não vou fazer nada em função da simples, que eu fazia antes, né? Deixava de ir pra lá e ia pra cá porque era melhor pra mim na simples. Vou focar. E aí começou o ano. Cara, e foi um ano, a temporada de 2008 foi incrível. Eu já comecei ganhando aquele torneio de São Paulo, que era uns 125 mil. Cara, fui ganhando o Challenger, aí eu entrei no meu primeiro ATP. Ganhei uma rodada, umas quartas, aí fui pra Roland Garros de alternate, tava 3 fora, fui de alternate. Acabei entrando. E aí nós vamos pro show, a gente tava no Clube Pinheiros, em São Paulo, vamos almoçar na praça de alimentação do Shopping Guatemi. Pô, alguns treinadores, né, Silvinho, Meirelles, os mais velhos, e aquele bando de gente, e todo mundo vai pegar comida, chega Silvio Bastos com um negócio esquisito na frente. Eu olho e falei, o que é isso aí, Silvinho? Ele, comida japonesa. Eu falei, comida japonesa? O que é isso? Cara, eu lembro que você me explicou, eu falei, não, cara, que negócio nojento, que cara maluco. Aí teve a história lá do wasabi, lá da Raiz Forte. Nessa conversa com o Bruno, como em todas as conversas do canal, desde a primeira, lá atrás, há 2 anos, eu não tenho muita pauta, eu não tenho muito ali um roteiro a seguir. A primeira pergunta é sempre a mesma, né? Bom, vamos lá, Bruno, bem do início mesmo. Você pequenininho, como é que surge uma raquete de tênis na sua mão? E ele conta ali esse fato interessante desse momento da vida dele, né, com a transferência do pai indo para o Iraque para trabalhar, e aí ele começa, sem muita pretensão, a jogar tênis numa quadra no Iraque e depois toda a sequência. E a gente acaba se conhecendo no momento em que o pai dele vem morar no Rio de Janeiro. Ele fica aqui no Rio durante 3, 4 anos e nesse momento, ele ali com 11 anos, a gente acaba se conhecendo. E desde então, a gente tem uma relação muito bacana, porque o Bruno, como demonstra na conversa e demonstra nas entrevistas e em todas as situações,
é um cara que tem muito noção do que está acontecendo hoje em dia, no tamanho que ele tem, na dimensão do que ele já conseguiu. Ele tem muito essa ideia, né, do tamanho e de tudo que ele representa. E isso faz dele realmente, dentro do circuito, uma pessoa super querida e uma pessoa que seguramente, quando não estiver mais jogando tênis, mas onde quer que ele esteja fazendo o que estiver fazendo, vai ser uma pessoa de muito sucesso. E uma prova desse sucesso do Bruno é a quantidade de visualizações que a gente está tendo no canal com essas duas conversas. Tanto na primeira como na última, nesse último domingo. Impressionante o número de visualizações que a gente está tendo com o Bruno. E isso muito se deve à disponibilidade que o Bruno sempre tem para estar falando de vários assuntos, de tudo que ele vem fazendo ao longo da vida, de tudo que ele vem se preparando para quando não estiver mais na quadra jogando, para poder estar seguindo e fazendo. Realmente o Bruno impressiona como ele consegue estar presente em várias situações, em todos os momentos e sempre com simpatia, sempre ali disponível para poder falar sobre todos os assuntos com todo mundo. E fica aqui o convite para vocês conferirem as duas conversas com o Bruno. Tanto a parte 1 do domingo retrasado, quanto a parte 2 desse último domingo, onde ele conta toda a história da carreira dele, onde ele começa lá atrás no Iraque, contando como foi a iniciação, depois a volta dele ao Brasil, juvenil, carreira onde ele passa ali com muitas vitórias jogando no juvenil, depois na sequência a lesão, do quanto a lesão foi importante na vida dele, a decisão para jogar duplas e depois no final a história engraçada que a gente acabou tendo, onde ele pela primeira vez experimenta a comida japonesa. Realmente é uma das histórias melhores que a gente contou aqui no canal até hoje e vale realmente muito a pena conferir.